Olá, confira os destaques desta edição. Vereador apresenta na sessão ordinária projeto de lei que poderá criar a Semana de Conscientização e Prevenção de Desastres Naturais em Blumenau. Iniciativa em São Bento do Sul zera fila de espera na educação infantil e agora sobram vagas. Vereador pede agilidade na reforma e nas construções de pontes. Quinta-feira, 14 de maio de 2015, o TVL Notícias está no ar. Foi promulgada pelo prefeito a lei municipal que proíbe a atividade de flanelinha em Blumenau. A proposta é de autoria do vereador Zeca Bombeiro, do Solidariedade. O projeto foi aprovado pela Câmara e depois vetado pelo Executivo. No começo deste mês de maio, os vereadores derrubaram o veto e agora a proposta, então, já é uma lei. Flanelinha é considerado o guardador de veículos que não têm autorização do poder público para orientar ou fazer o estacionamento dos carros nas ruas. Pela lei, Polícia Militar e Guarda de Trânsito é quem devem fiscalizar e proibir a atuação dos flanelinhas. Tramita aqui na Câmara projeto de lei que cria a Semana Municipal de Conscientização e de Prevenção de Desastres Naturais em Blumenau. Repórter Marcos Roberto Jana tem as informações. Marcão. Certo, Rodrigo. O projeto de lei foi apresentado na última sessão ordinária aqui no plenário do Legislativo. O autor desta proposição é o vereador Marcos da Rosa e ele está conosco. Vereador, qual o objetivo desta semana de conscientização? Marcão, a população de Blumenau tem um histórico já de catástrofes, de ocupação irregular, muitas ocupações irregulares. Nós somos chamados constantemente na comunidade para levar melhoria nas ruas, soluções de desbarrancamentos e muitas dessas situações são decorrentes de ocupações irregulares. Então, o principal objetivo desse projeto é a conscientização, é mitigar, é prevenir desastres naturais e na maioria dos casos são decorrentes, porque quando acontece um desastre, se a ocupação do solo for correta, de acordo com as leis, de acordo com a orientação da Defesa Civil, os resultados serão diferentes, não serão tão prejudiciais. Quando, todavia, existe uma ocupação irregular, as pessoas não observam as condições do imóvel, do terreno, antes de construir, constroem perto de barrancos, enfim, acontece o pior para o cidadão. Essa proposição sua, essa proposta foi apresentada através de projeto de lei na última sessão ordinária. Qual é o trâmite desse projeto de lei? Então, cerca de 45 dias ele vai tramitar aqui na Câmara, porque ele vai para a CCJ, é a Comissão de Constituição e Justiça, vai também para a Comissão de Finanças, da qual eu sou vice-presidente. Mas eu quero também destacar, Marcão, um fator importante, porque fui elogiado pelo próprio presidente da Casa, vereador Mário Hildebrand, que também solicitou a subscrição desse projeto. Ele que já foi secretário municipal, que conhece bem a situação, que acompanhou todo o desastre, que acompanhou as pessoas que foram atingidas, todo o processo de deslocamento para os condomínios Minha Casa Minha Vida, fez questão, até porque esse projeto, ele prevê também na segunda semana de outubro, que foi quando aconteceu, no mês de outubro, na verdade foi o mês de outubro que aconteceu, o desastre maior aqui em Blumenau em 2008, outubro de 2008. E ele prevê também uma audiência pública para que os órgãos competentes, Defesa Civil, Secretaria de Regularização Fundiária, Secretaria de Assistência Social, enfim, nós possamos aqui na Casa do Povo fazer uma grande discussão, um grande debate sobre esse assunto. E o objetivo principal, eu repito, porque a história ela serve principalmente para que a gente não cometa os mesmos erros no futuro, que nós possamos aprender com os erros e melhorar. A nossa cidade tem uma característica toda especial, peculiar, ímpar, enfim, muitos morros, o rio que corta aqui o centro da nossa cidade. Então, nós precisamos ficar atentos aos aspectos ambientais, às leis ambientais, respeitando a natureza para que ela não se volte contra nós. Vereador, esse projeto terá o trâmite, como o senhor falou, aqui na Casa do Povo, aqui na Câmara de Vereadores. Está animado com a sua aprovação? Com certeza, certamente, eu repito, tive inclusive o elogio do presidente da Câmara, que subscreveu o projeto. É muito importante nós não só corrigirmos as situações,
mas o caráter preventivo é o principal. Então, esse é o principal objetivo. Estou animado, acredito que vai ter uma boa repercussão. A própria Câmara Municipal, através do meio que nós temos aqui à disposição, a TV Legislativa, enfim, ou através de outros veículos de comunicação, podemos promover também uma grande campanha na semana deste projeto, que esse projeto prevê, para que possamos levar adiante essa conscientização do uso consciente, olhando e respeitando as leis vigentes, para que não venhamos a causar problemas para nós mesmos e para o nosso próximo. Tá certo, vereador. Obrigado pela entrevista. Era esta a informação de momento. Voltamos ao estúdio. Com você, Rodrigo. Obrigado, Marcão. O governador Raimundo Colombo confirmou presença na posse da nova diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Blumenau, a ACIB, na próxima segunda-feira. O atual presidente, Carlos Tavares da Amaral, e o vice Avelino Lombardi foram reeleitos e tomam posse para mais 2 anos de mandato. A solenidade acontece na segunda-feira, agora às 8 horas da noite, no Teatro Carlos Gomes. E a partir de hoje, Blumenau cedia o 3º Congresso Estadual de Biomedicina, além do simpósio de hemoterapia. A organização espera mais de 400 profissionais interessados pelo setor que vão participar de cursos e palestras. O tema do encontro é a criação de uma história, o fortalecimento de uma classe. A abertura é hoje, às 7h30 da noite, e as atividades seguem até sábado agora na Uniaselv. E veja depois do intervalo. Iniciativa em São Bento do Sul zera fila de espera na educação infantil e agora sobram vagas. Vereador pede agilidade na reforma e nas construções de pontes. TVL Notícias volta já. Comissões da Câmara vão analisar nos próximos dias um projeto de lei que pretende regulamentar o tempo dos semáforos para travessia de pedestres em ruas com mais de 2 pistas. A proposta é do vereador Zeca Bombeiro e prevê aumento do tempo de travessia de 12 para 16 segundos. O parlamentar defende que o tempo atual é curto demais para que as pessoas com algum tipo de deficiência possam atravessar a rua. Vereador de município do norte do estado apresenta na Câmara de Blumenau proposta que zerou a fila de espera na educação infantil. A falta de vagas em creches é uma dificuldade enfrentada por diversas cidades brasileiras. Mas em São Bento do Sul, no norte de Santa Catarina, isto já não é mais problema. A convite do vereador Fábio Fiedler, do PSD, esteve na Câmara esta semana o vereador de São Bento do Sul, César Godoy, do DEM. Ele veio a Blumenau compartilhar a ideia apresentada em 2013, que sugere parcerias público-privadas e que, a partir deste ano, está sendo colocada em prática. A Prefeitura faz convênio com as escolas particulares que têm vaga ociosa, que têm vaga sobrando, e entendo demanda, ou melhor ainda, ou entendo crianças fora de vaga, essas vagas sobrando na rede privada são utilizadas pela Prefeitura. E sem custo nenhum para os alunos, eis que é uma atividade que tem que ser da Prefeitura. Conheci o projeto no Chile, que era muito promissor, adaptei, estudei, vi que no Brasil já existia um esboço disso na cidade de Horizontina, no Rio Grande do Sul, busquei o edital de Horizontina, estudei bastante e apresentei ao prefeito da minha cidade. E então, finalmente, o prefeito agora, em 2015, após todos os estudos necessários, está colocando em prática o projeto e vem sendo bastante promissor. Em 2013, pelo menos 400 crianças esperavam uma vaga em creche em São Bento do Sul. Hoje não existe mais fila de espera e até sobram vagas, já que as escolas particulares oferecem as vagas ociosas ao município. O vereador Fábio Fiedler
que é meu amigo pessoal e eu conheço há muitos anos, me convidou para conhecer melhor o projeto e para trazer para Blumenau, sendo o desejo dele. E é bom dizer que nessa semana ainda eu fui à Câmara de Rio Negrinho e de Mafra, justamente porque são projetos. É um projeto que as câmaras têm se interessado, porque resolve um problema crônico de educação no Brasil. Em Blumenau, são cerca de 3.000 crianças na fila de espera por uma vaga na educação infantil. E o vereador Fábio Fiedler garantiu que vai trazer a proposta de São Bento do Sul para Blumenau. Nós vamos mandar como projeto de indicação, como anteprojeto de lei, todo o relatório feito por São Bento, para que possa ser apreciado não só pelo prefeito, que é uma pessoa sensível, mas como a secretária de Educação também, nossa querida amiga e ex-vereadora Helenice Luqueta. Eu acho que terão a sensibilidade necessária para poder trabalhar a aplicação desse projeto. Lembrando que, se nós tivermos a implementação desse projeto feito na cidade de Blumenau, zerará a fila de creches. Então, a gente muitas vezes pensa que isso é algo inatingível, que não pode acontecer, mas muitas vezes, utilizando a criatividade, a gente conseguiu dar soluções adequadas para a cidade. O vereador lembrou que o papel de legislar numa cidade pode ser difícil, já que muitas questões só podem ser tratadas por deputados estaduais ou federais e senadores, mas ressaltou que a inovação faz a diferença. Quando a gente vê uma manifestação na rua falando da inoperância do poder político, é porque nos faltam ideias exatamente como essa apresentada pelo vereador Godoy. Então tem que ser exaltada, tem que ser trabalhada e, quiçá, ela possa ser bem aplicada aqui no município de Blumenau, se tivermos a convergência positiva política ao ponto da compreensão dos mandatários da cidade nesse sentido. Com a saída do vereador Odemar Becker do PPS, que por enquanto agora está sem partido, a Câmara não tem mais nenhuma composição de bloco partidário. 8 partidos possuem cadeiras no Legislativo e cada um deles tem os seus líderes. Os partidos com um vereador, o líder é o único parlamentar. No caso do PSDB, que tem 2 vereadores, a liderança é ocupada por Marco Antônio Van Hofsky. No PSD, com 3 cadeiras na Câmara, o líder é o vereador Fábio Fiedler. E o PT, também com 3 vereadores, tem como líder Jefferson Forrest. Já o líder do governo na Câmara é o vereador César Sim, do PP. Para se formar um bloco partidário na Câmara, é necessário a união de, no mínimo, 1/3 dos vereadores. Parlamentar questiona a situação de obras no bairro da Velha. A rua Bernardo Reiter, no bairro da Velha, se transformou em um importante corredor de serviço para a região. Esta ponte sobre o Ribeirão da Velha já não suporta o grande movimento de veículos. O vereador Adriano Pereira reforça a necessidade de reforma e ampliação da ponte. Tem uma ponte que foi feita há muitos anos atrás, para aquela realidade ela era funcional e para a realidade de hoje não é mais. A gente precisa realmente, até porque passa um carro por vez, nós precisamos de uma ponte ali que cruze um carro pelo outro, que tenha passarela dos dois lados da ponte, o que não existe hoje, que tenha essa segurança para os pedestres também e, obviamente, para adequar a realidade do trânsito hoje naquela região. Então, o problema é que começaram a obra, na verdade, ao meu ver, já deveria ter sido entregue e concluída. Existem os recursos disponibilizados, são recursos federais que estão disponibilizados para a execução daquela obra. O investimento para a reforma e ampliação da ponte é de R$ 849 mil. A ordem de serviço foi assinada em julho do ano passado. Só que a empresa responsável pela construção abandonou a obra. A segunda colocada nas licitações foi chamada para a execução dos serviços. No entanto, o vereador Adriano Pereira afirma que a obra ainda não começou. A obra reiniciou e, infelizmente, a gente esteve lá no local e não existe nada. Ninguém trabalhando, está paralisado. E o problema ainda que causa aqueles tapumes que colocaram lá, tira a visão dos motoristas, tornou aquele trecho inseguro. Com a retirada do asfalto em ambos os lados da cabeceira da ponte, também criou uma situação complicada ali, porque onde existia asfalto deixou de existir e agora é barro, se forma crateras, buracos, poeira, ali tem um comércio, enfim. Então complicou e piorou a situação. Então a comunidade pede urgentemente que a obra seja concluída, a nova ponte, que por sinal não vai ser boa só pela questão da necessidade de ter uma ponte maior, adequada para a realidade, mas também para a questão da vazão da água do rio. O vereador também espera pela construção de uma nova pinguela na rua Germano Krieger, no bairro Velha Grande. Os moradores estão sem a travessia desde fevereiro, quando foi retirada a ponte pêncil que existia no local.
existe a previsão da nova ponte, que inclusive deve ser de estrutura metálica, tal, já inclusive alardearam o orçamento dessa ponte. Eu acredito que deva ter até uma decoração nessa ponte, né? Talvez uma pintura dourada, alguma coisa nesse sentido, né? 150 mil reais, fala-se nessa passarela metálica. Imagino que seja uma boa passarela, mas enfim, o que nós queremos saber é quando de fato vai ser iniciada essa obra implantada, porque são 300 famílias aproximadamente na outra margem do rio que residem e que diariamente utilizavam aquela ponte pênsil. Blumenau recebe na próxima semana a Conferência Municipal Conjunta de Direitos Humanos. E para se preparar para este evento, a Secretaria de Desenvolvimento Social e o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente fizeram ontem, durante todo o dia, uma conferência mirim na Fundação Pro Família. Neste evento foram discutidos já assuntos sobre o tema e também escolhidos os delegados que vão participar da conferência na semana que vem. Seguem até a próxima terça-feira as palestras gratuitas da 4ª Maratona do Empreendedorismo, organizada pelo Instituto Gene. A proposta é desenvolver o potencial dos universitários em relação à inovação e o empreendedorismo. FURB, SENAC, UFSC, IFSC, SENAI e Uniaselv recebem as palestras. Já a maratona, com o concurso de ideias, só vai terminar lá no dia 10 de junho. Nesta quinta-feira, o deslocamento de um sistema de alta pressão em alto mar intensifica a circulação marítima. Isso vai manter a condição de nebulosidade, céu variando entre nublado e encoberto em Blumenau e chuva fraca isolada a qualquer momento do dia. Devido a essa grande cobertura de nuvens, a temperatura máxima não se eleva muito e fica entre 19 e 21 graus. Tassiana Menezes Weber, meteorologista do Alerta Blue, com as informações do tempo. Você sabia que existe um limite de comissões permanentes que o vereador pode participar? Um mesmo parlamentar pode integrar no máximo 3 comissões permanentes. A única exceção é nos casos em que o parlamentar, em que o vereador é substituto temporário dos membros efetivos. Agora você vê aí a imagem do passado. Esta era a Praça da Fonte Luminosa em 1987. A praça tinha uma fonte sonora luminosa que jorrava água a uma altura de 8 metros e em diversas cores durante um ciclo de 12 minutos. O nome oficial desta praça é Marechal João Batista Mascarenhas de Moraes e ela foi construída em 1968. E hoje, às 3 horas da tarde, a TVL mostra ao vivo a sessão da Câmara direto do plenário. Antes, a partir já da 1h30 da tarde, tem as reuniões das comissões permanentes também ao vivo, você acompanha aqui na TVL. E à noite, você pode ver também a reprise de todas estas reuniões. Acesse o site da Câmara, tenha outras informações do Legislativo de Blumenau e também veja a TVL na internet. O TVL Notícias está terminando aqui. Até a nossa próxima edição. Até lá!